Estamos aqui na cidade de Porto Alegre do Norte, na casa do pastor Iremar, que foi o primeiro pastor da congregação em Confresa, que era, na época, ligado ao campo de Porto Alegre do Norte. Pastor Iremar, nós sabemos que a obra da Igreja Assembleia de Deus Madureira começou no estado de Mato Grosso em 1955, em Barra do Garças. Gostaria que o senhor fizesse uma retrospectiva histórica, né, relembrando o processo e a evolução do desempenho do trabalho da Assembleia de Deus aqui no Araguaia. Eu cheguei aqui em Porto Alegre do Norte no ano de 1986, na região chamada Sítios Iporá, no dia 8 de outubro de 86. Minha mãe veio participar da primeira, da inauguração da igreja de Porto Alegre do Norte. Eu não vim. Aí, a partir do ano seguinte, eu passei a vir mais frequente na igreja, participar mais dos trabalhos e sendo batizado nas águas no mês de outubro, dia 12 de outubro de 88. A partir do dia 23 de fevereiro de 89, eu passei a ser auxiliar da obra com a responsabilidade de dirigir cultos na região dos Sítios Iporá, que era a localidade onde a gente morava. Como auxiliar, eu dirigi o trabalho lá por algum tempo, até que eu era professor, era professor na escola, trabalhando com os alunos e dirigia os cultos lá nas quintas-feiras, né? E depois, então, não tendo mais escola, aí eu me mudei para a cidade de Confresa. Fui trabalhar como coordenador das escolas da zona rural e como havia um grupo de irmãos que haviam se convertido naquela região, mas se mudaram para Confresa, aí como eu também já estava residindo lá, o pastor daqui de Porto Alegre achou por bem que a gente criasse uma congregação lá naquela localidade. Sim. Então, o senhor referiu a década de 80, o início do trabalho aqui em Porto Alegre. O seu início ou a igreja já existia há muito tempo nessa cidade? A igreja já existia. Anteriormente, quem abriu o trabalho aqui foi o pastor Ivair Laureano Neto, que pastoreava a igreja de Canabrava do Norte na época, e o pastor Manuel Basílio, que foi o responsável pela condução da obra aqui, né? O pastor Ivair saía de Canabrava, vinha aqui, dirigia cultos ali no Pé de Manga, e depois, então, com aglomerar um grupo de irmãos, também criaram uma congregação. E a congregação então ficou sob a responsabilidade dele. Depois veio o pastor José, e ele foi o responsável já pela construção da igreja, do templo, e pela inauguração, que foi nessa inauguração que a gente chegou. Mas a igreja já existia antes da nossa chegada, né? O pastor José Vicente, que era o pastor na época quando a gente chegou. O senhor pode precisar exatamente a época, o ano que o senhor iniciou o trabalho na cidade de Confresa? Anteriormente, o pastor José Vicente Martins, que era pastor aqui de Porto Alegre do Norte, já fazia cultos na cidade de Confresa, né? Não existia ainda congregação lá, mas já pensando na possibilidade, ele dirigia cultos de frente à rodoviária. Antigamente tinha um pé de piqui, ali debaixo daquele pé de piqui, e em outras localidades. E em alguns desses cultos eu participei como membro da igreja. Depois, com a nossa mudança para a cidade de Confresa, eu me mudei para lá no dia 31 de março do ano de
1990, nós começamos a dirigir culto por volta do dia 2 de abril, logo que eu cheguei, na casa de um desses irmãos que tinha se recém-convertido pela região do Sítio Ziporá. Então nasceu ali, na casa de um dos irmãos, o primeiro ponto de culto nosso. Como era uma região muito frequentada por pessoas alcoólatras, era a região de Meretrício, então estava meio complicado para a gente dirigir os cultos, às vezes havia barulho, mas depois nós saímos para um local onde hoje é o próximo ali da prefeitura, ao lado da prefeitura, e dirigimos culto ali por uns 6 meses. Depois não foi mais possível, nós retornamos para essa mesma casa, tivemos ali algumas conversões, mas antes de retornar para essa casa, no dia 15 de setembro de 90, eu recebi posse como dirigente da congregação, porque até então era um ponto de culto e eu estava autorizado a dirigir os trabalhos, mas não tinha sido empossado como dirigente. Então no dia 15 de setembro de 90 que eu recebi posse ali nesse local próximo à prefeitura. Só que depois tivemos problema com a localidade também, retornamos para essa casa e em seguida ganhamos um lote, onde hoje é o Comercial Moura, e lá foi erguido o primeiro templo da igreja de Confresa, que foi inaugurado já no mês de maio de 91, por volta ali do dia 20 do mês de maio. Sim. Como foram os primeiros anos, os desafios, as dificuldades enfrentadas para superar, se firmar como uma congregação e, a partir daí, o desenvolvimento até os dias atuais? Nós enfrentávamos principalmente a dificuldade, primeiro, da localidade, éramos mal localizados. Em segundo lugar, a quantidade de pessoas que nós conseguimos reunir do Ministério de Madureira, porque o Ministério do CETA era um ministério bem proeminente na época, e as mudanças, mesmo de gente de Madureira que chegavam, procuravam uma igreja que era maior, mais bem construída, porque a nossa foi construída de tábua, de telha Eternite, né? E a questão do número, então nós não tínhamos muitas pessoas, né? E também não tínhamos instrumentos, lá não tinha energia, a nossa iluminação era a lampião a gás, não tínhamos pessoas assim, cantores que chamassem a atenção. Então, inicialmente, o nosso maior desafio foi esse, né? Houve dias de nós dirigirmos culto, a minha esposa, eu e mais um auxiliar, o irmão Inael, que também tinha vindo de Canabrava do Norte. Foi um esteio junto conosco lá, né? E havia dias, porém, que a gente dirigia cultos com muitas pessoas, mas eram pessoas que passavam, não eram pessoas assim frequentes. Tinham esses irmãos, mas não podiam vir nos cultos todos os dias, né? E eu, na época, quando assumi, era diácono, né, quando tomei posse. Daí, há algum tempo que eu fui consagrado a presbítero, mas quando eu fui consagrado a presbítero, já foi na época que eu havia deixado a direção da congregação, porque era para ter sido, mas em virtude de uma viagem eu não pude comparecer na reunião que eu seria consagrado, né? E nessa minha consagração já vinha um outro de Ribeirão Cascalheira, pastor Sebastião Mariano da Silva, que veio me substituir, até porque era um evangelista e tinha mais experiência com início de congregações. E realmente, a partir da chegada dele como dirigente de Confresa, ele foi atrás dessas mudanças que chegavam, foi atrás de pessoas
que tinham interesse de dirigir culto nas casas deles, e começou um movimento que conseguiu reunir mais pessoas no nosso ministério. O que me chamou a atenção foi a sua juventude, sendo tão jovem e pioneiro numa obra de evangelização da Assembleia de Deus de Madureira, aqui no Norte Araguaia. E hoje nós sabemos que a nossa igreja de Madureira e Confresa é uma igreja missionária, que envia missionários para várias partes, né, do estado de Mato Grosso, até mesmo do Pará. Sim. E como é que o senhor traça a perspectiva, né, do crescimento dessa obra aqui no estado de Mato Grosso? Bem, as pessoas que nós temos no Ministério de Madureira são geralmente pessoas que vêm de outras localidades, né? São pessoas, como eu disse, algumas que a gente tinha eram pessoas passageiras, às vezes vinham, apresentavam-se na igreja como alguém que se mudou para Confresa, queria congregar conosco, mas às vezes arranjavam um trabalho ou compravam um pedaço de terra, aí iam para uma outra localidade, né? Então isso fez com que a igreja procurasse sair das quatro paredes e ir em busca de pessoas, né? Então esse processo migratório também favoreceu o processo de evangelização nos lares e também as missões, né? A questão de enviar missionários, porque às vezes nós tivemos pessoas que se converteram e ficaram conosco uma semana no máximo e já queriam uma carta para ir para uma outra igreja, né? Então a gente enviava e orientava que procurasse uma igreja do Ministério de Madureira na localidade para onde ir, né? E geralmente os obreiros que vão sendo incorporados ao ministério já são sendo incorporados com essa visão de evangelismo e de missões, né? Sim, nós estamos comemorando o centenário das Assembleias de Deus no Brasil. E como já foi referido, o senhor mesmo jovem sendo pioneiro, significa que a nossa região é de evangelização recente, né? E foi lançado no ano passado pelo nosso presidente estadual, o José Fernandes Noleto, o projeto Alargando as Tendas, que visa realmente a ocupação efetiva do Estado e, por que não, do restante do Brasil. Como é que o senhor traça a perspectiva das Assembleias de Deus no Brasil para o próximo centenário? O Ministério de Madureira ele vem crescendo a cada ano e a cada década, vem conseguindo aumentar o número de congregações em cada campo sede, tem conseguido aumentar a quantidade de igrejas criadas em outros municípios, que não aqueles que já eram atendidos antes, né? Com a chegada do pastor José Fernandes Corrêa Noleto, principalmente para esse estado, houve um avanço muito grande nessa questão, mesmo que de abertura de congregações em cidades que ainda não eram atendidas. Antigamente nós levávamos muito tempo para que uma igreja se estabelecesse em uma outra cidade. Eu acredito que para esse próximo centenário nós não vamos ter mais essa distância no tempo de que a gente consiga instalar, pelo menos inicialmente, congregações em cada município, né? Eu acredito que já são poucos os municípios que não têm a Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. O que nós vamos precisar efetivamente são pastores com esse coração missionário, né, com esse espírito missionário, e também pessoas, evangelistas ou missionários mesmo, que também tenham esse espírito de ir para um local e abrir uma congregação, e dar início a um trabalho que não é fácil, é árduo, os desafios são muito grandes, principalmente porque a gente não conta com muitas vezes material humano, muitas das questões que chamam a atenção das pessoas, como por exemplo
os instrumentos na igreja, um conjunto, né? Mas eu acredito que há no coração dos obreiros disponibilidade para isso. É preciso haver, como eu disse, no pastor presidente de cada campo, esse interesse e enviar pessoas que tenham esse perfil para dar início nessas obras, e eu acredito que não demorará muito tempo e nós teremos muito mais igrejas, tanto no nosso estado como também no Brasil. Nós queremos agradecer pela sua atenção. Obrigado. Muito obrigado pela colaboração e pelas informações. Eu que agradeço. Nós estamos aqui na casa do pastor Iremar, né, conversando com ele, relembrando, fazendo uma retrospectiva do trabalho da Assembleia de Deus Madureira aqui na nossa cidade de Confresa, né? Ele que foi um pioneiro e que sentiu, né, as primeiras dificuldades, os primeiros desafios, e que hoje nós estamos aqui, como nós estamos vendo, o nosso ministério nessa região é fortíssimo, é vencedor, é um ministério que tem sucesso no seu trabalho de evangelização, mas tudo começou, né, bem pequeno, com muita dificuldade, e é sempre bom nesse centenário a gente estar relembrando, né, das pessoas que fizeram e deram suas vidas para que esse trabalho pudesse crescer, desenvolver e almas fossem alcançadas, né, e levadas aos pés, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.